Você está ouvindo o podcast do Palco Digital. Apresentação Vinícius Soares. Olá, é um prazer enorme ter você com a gente aqui nesse novo episódio do podcast do Palco Digital. Meu nome é Vinícius Soares e você é meu convidado para embarcar nessa viagem que tem destino certo hoje para o Espírito Santo. Isso! Hoje a gente vai falar com um cantor, um compositor, um cara super talentoso que fez parte de uma das bandas que mais fez sucesso no Espírito Santo, vendeu milhares de discos, fez parte de grandes gravadoras, fez uma turnê internacional, depois em carreira solo, gravou simplesmente com um cara que produziu Soundgarden, enfim, Nirvana, Jack Endino. Cara, tem muita história para contar nessa caminhada, um artista que está com a gente. E é um prazer enorme ter você aqui nesse episódio, meu amigo Amaro Lima. Ô Vinícius, eu que agradeço o convite, eu acompanho o Palco Digital já há algum tempo, fiz o curso online, comprei quando eu comecei a estudar mais profundamente, né, essa carreira de business, da música e tal, e poxa, fiquei bem feliz pelo convite. Que isso, a felicidade é minha, Amaro. Você fez parte do Manimal, que foi uma banda que fez bastante sucesso no Espírito Santo, vendeu milhares de discos, foi para fora do Brasil, turnês internacionais, Europa, misturava ali, né? Misturava o Congo, a música regional do Espírito Santo, com a música pop, né? Fazia essa mistura, né? Da cultura popular, né? No começo só com o Congo, depois a gente abriu o leque para outros ritmos aqui do estado, Ticumbi, Bate-Flecha e tal. Incluímos novas manifestações folclóricas no som. E essa banda que começou em 95, assim, de cara a gente conseguiu assinar com uma Major na época, com a Universal, e fomos pela primeira vez pela Europa, né? A banda foi, acho que umas 10 ou 11 vezes para a Europa, assim. Eu fui umas 6 vezes, né, com a banda antes de sair. Fizemos o segundo disco independente, o terceiro disco a gente lançou independente, mas vendeu muito aqui, e aí assinamos com outra gravadora de novo, mas aí já naquele período onde o CD não, né, as gravadoras já começaram a quebrar por causa da pirataria e tal. E que mais? Já tocamos por bastante lugar no Brasil, né? Região Sudeste inteira, região Sul inteira, Brasília, Bahia. Fizemos o segundo disco independente, o terceiro disco a gente lançou independente, mas vendeu muito aqui, e aí assinamos com outra gravadora de novo, mas aí já naquele período onde o CD não, né, as gravadoras já começaram a quebrar por causa da pirataria e tal. E que mais? Já tocamos por bastante lugar no Brasil, né? Região Sudeste inteira, região Sul inteira, Brasília, Bahia. Rodamos bem, assim, numa época que a internet era precária, né? Não existia banda larga, rápida, nada disso. Era uma divulgação ainda bem analógica, mas ainda já tinha meio que uma democratização do digital, né? Porque gravar um disco já não era tão caro como já foi, né, na década de 80 e início da década de 90. Então a gente usufruiu um pouco da tecnologia da época, né? Não só para fazer esses registros, né, com sonoros, mas também de divulgação. E aí a banda, né, esse último disco que eu gravei, a gente chegou a gravar um DVD que está disponível no YouTube e tal. E esse CD que fez mais sucesso da banda, que foi o último, ele, numa rádio popular aqui, ele teve 5 músicas em primeiro lugar. Então, assim, caramba, você vê o tamanho que a gente chegou, assim. O Manimal era uma banda que realmente tocou para muita gente aqui no Espírito Santo e tocou também em corações fora daqui, né? E a gente dividia praticamente o tempo de tocar no Espírito Santo em algumas cidades, assim, São Paulo principalmente, e fora do Brasil. Assim, tu passava, a última turnê que a gente fez foi em 8 países, e a gente demorou 3 meses lá fora. Então a gente ficava de maio a junho, agosto na Europa e o resto do ano no Brasil. E Amaro, uma coisa que chama bastante atenção é observar esse fator regional dentro da trajetória de vocês, né? Vocês estouraram no Espírito Santo, foram para fora também, mas
vocês não dependeram de uma escalada em nível nacional para poder realmente ter uma carreira viável, né? Vocês já se sustentavam e tinham uma carreira vivendo de música dentro do Espírito Santo. Isso que é muito interessante. Quem está ouvindo e é músico e está procurando formas de ter receita, viver de música, eu acho que é bacana a gente falar disso, né? Como é que você enxerga o fator regional em cima do trabalho que o Manimal teve, que você tem também? Como é que esse fator acabou influenciando, né, de certa forma, vocês a viverem de música? Como é que você enxerga tudo isso, né? Como é que esse fator regional acabou naturalmente encaminhando vocês para uma sustentabilidade? Como é que você enxerga isso? Esse período dos anos 2000, vamos pôr de 2000 a 2005, 2006, foi um período muito rico aqui no Espírito Santo em produção de artistas que viraram mainstream local, vamos pôr assim. Isso. Então, o Manimal era uma dessas bandas, né? E as pessoas abraçaram muito pela identidade sonora, né? Porque você não tem um ritmo capixaba, assim, de lembrança imediata, do tipo assim, no Rio, você vai falar samba, funk, né? Bahia, axé, Minas, Clube da Esquina, e por aí vai, né? Lá mais pro Maracatu, em Pernambuco, né, o Boi lá da Amazônia, e aí a Gabi Amarantos, o Tecnobrega, o Calypso lá do Chimbim, você remete automaticamente no lugar um ritmo, ou algum cantor, ou algum movimento, né, sonoro. O Espírito Santo não tem isso, né? O capixaba, né, não existia. Então esse período aí, principalmente para a gente misturar a cultura popular do estado, né, tanto o Manimal quanto o Casaca, que era outra banda que também é bem grande daqui, a gente acabou gerando essa identidade rápida, né? Essa conexão de ser capixaba com o orgulho de consumir a sua própria arte. E acho que foi um dos diferenciais da banda, né? Que até hoje, né, as músicas tocam e tal. Nos meus shows eu tenho que tocar as músicas do período do Animal, porque as pessoas que viveram isso, as músicas viraram eternas por ter essa identificação, né? De você lembrar do seu lugar, né, com o ritmo que é dele. Eu acho que é natural isso, assim, quando a pessoa descobre ali, né, uma identidade, como pode dizer assim, uma identidade real, assim, de sonora ou de imagem, né, culturalmente bem forte, bem presente do dia a dia dele, é um caminho muito rápido para a identificação local. E acontecia exatamente o que você falou, assim, a gente tinha uma agenda de shows tão grande aqui no Espírito Santo que a gente não conseguia sair daqui, né, para tocar fora, porque era uma loucura. Pra você ter ideia, assim, o Manimal viajava com 18, 19 pessoas, assim. Muita gente pra você carregar numa turnê, né, para qualquer lugar. E aqui a gente era um ônibus cheio de equipamento, mais a banda, mais equipe, que viajava pra gente pra cima e pra baixo, com uma agenda constante de show, num estado do tamanho do Espírito Santo, né? Que você pode pensar assim, Minas, que é um estado maior, que tem mais municípios, ou São Paulo mesmo, ou o Sul, mas o Animal, ele tinha... A gente geria a banda só com o Espírito Santo mesmo. E esporadicamente tocava fora daqui que eu digo assim, em São Paulo, no Rio, em outros estados. E quando eu não estava tocando no Espírito Santo, a gente estava indo para a Europa para tocar lá. Eu vi um vídeo de vocês no YouTube, eu não sei se era na Alemanha, era algum país da Europa, não estou me lembrando agora qual exatamente, né? É na Bélgica. Bélgica, isso. É uma história curiosa, porque essa foi a última turnê que eu fiz em 2006 como Animal. E nessa turnê a gente viajou em 10 pessoas e a van que fez nosso translado lá dentro da Europa só cabia 9, então eu sempre viajava sozinho. E eu conhecia a diretora desse festival, né, me recebeu um dia antes, eu tinha sido avisado que eu ia chegar antes e tal. E ela falou comigo, olha, a gente está transmitindo ao vivo pela internet. Isso em 2006 era um negócio, cara, inimaginável, assim. Era muito vanguarda. E aí deu tempo de, tipo, passar uma mensagem pro fã-clube do Espírito Santo para as pessoas acompanharem esse show na Europa. E no final desse show, da transmissão, ela deu o DVD, que é o que está na internet hoje. É esse DVD que era o corte que foi transmitido ao vivo, né, pela internet. E por uma sorte do destino, o tecladista pegou uma cópia desse DVD e subiu no YouTube.
E por causa disso tem esse registro, porque o DVD quebrou na viagem e, tipo, não existe o registro físico, mas só esse aí desse show da Bélgica. Que loucura. E, Amaro, o Manimal ele começou no final da década de 90 e terminou em que ano? Em que ano terminou? Em que ano você saiu? Eu saí da banda em 2006, né, em 2007, em janeiro de 2007, por aí. A banda, assim, ela deu uma pausa em 2012, né? Porque o Alexandre, que era meu irmão, que estava ainda na frente da banda, estava dedicando a outras coisas dele, né? A gente até chegou a ensaiar uma volta minha na banda, né? Existe uma conversa, né, pra gente voltar e tentar voltar à formação original da banda e tal, né? Mas acabou que meu irmão entrou em coma no final de 2013 e aí a banda não voltou mais. Então acho que assim, até meados de 2012 a banda ainda ficou nativa. E aí, terminando essa época, você sai do Manimal e já começa a tua carreira solo? Como é que acontece a projeção do Amário Lima como cantor solo depois do Manimal? Isso foi uma coisa assim, meio que sem querer, né? Chegou em 2006, nessa viagem para a Europa mesmo, eu estava refletindo muito, né, dos rumos, né, que a banda ia tomar e da minha vida, né, de pensar de como ia gerir minha agenda. Esse foi uma das coisas que mais me motivaram assim, a pensar em sair, porque você, quando está em banda, é sempre um mínimo comum desse coletivo de gente que é uma banda, assim. Então eu pensava assim, vou tirar férias, assim. Eu estava já 10 anos sem tirar férias, sem pensar em tirar uma semana para não fazer nada. Por mais que às vezes pela agenda eu ficasse uma semana sem fazer nada, mas sem programar, sabe? Você tinha que estar sempre disponível de plantão, e isso foi um negócio que começou a me incomodar, que eu não tinha um ócio criativo, vamos pôr, um ócio criativo programado, vamos pôr assim, né? E aí eu pensei em 2006, falei, gente, eu vou, né, quero criar outras coisas, quero fazer outras coisas, e eu cheguei a sugerir dar um break na banda, né? Dar uma paradinha, tipo, na época o Titãs tinha dado esse break, o Barão, o Kid Abelha, né? Várias bandas tinham dado um time para cada um ter a sua carreira solo desenvolvida para depois voltar, mas a galera da banda não topou dar esse break, achou que podia levar as coisas em paralelo, e eu falei que eu queria ter férias e pensar em outras coisas, né? Para mim e tal, mudar meu jeito de viver, assim, ter uma qualidade de vida melhor do que ficar em estrada o tempo todo e tal. Isso estava me sugando muito e consumindo muito, assim. Aí, voltando da Europa, eu tive um insight que foi gravar um disco de releituras dessas bandas que fizeram sucesso dos anos 2000, né? De várias bandas, fazer um coletivo, inclusive que virou o nome do disco, né, Coletivo, e juntei isso e fiz versões voz e violão dessas músicas. E é engraçado porque no Manimal, quando a gente resolveu misturar o Congo com a música pop, a gente foi muito criticado, assim, porque ninguém acreditava que isso fosse dar certo, assim, isso aí, cara, roda de Congo, isso é coisa de folclorista, né? Isso é coisa de preto pobre, isso é coisa de macumbeiro, isso é coisa não sei o que, assim, era bem pejorativo você pensar em Congo, assim, e é uma manifestação que é religiosa, tem uma outra pegada que não tinha nada a ver com o que as pessoas falavam, né? E a gente peitou e fez, e mais ou menos aconteceu a mesma coisa quando eu resolvi gravar esse disco solo, o primeiro. Logo que eu já comecei a pensar em sair do Manimal e já meio que deixei meu caminho para sair, que era gravar um disco de releituras, voz e violão, das músicas que eu curtia, né, dessa galera. E aí eu ouvi as mesmas que, não, cara, isso acabou. Essas bandas, cara, já fizeram sucesso, agora não fazem mais. Você tá mexendo num negócio que não vai dar em nada e tal. Enfim, eu lancei esse disco Coletivo, que foi o meu primeiro disco solo, e o disco ainda se vendia CD. O disco foi o mais vendido do Espírito Santo em 2007. Assim, aqui no Espírito Santo eu vendi mais discos do que a Ivete Sangalo, do que
o César Menotti e Fabiano na época, que eles começaram a fazer sucesso, trilhas sonoras de novela e tal. O disco ficou 9 meses entre os 10 mais vendidos, né, nesse período de finalzinho ainda, né? Ainda se vendia disco, mas bem no final da era do disco eu ganhei esse marco, assim, e foi bem natural, assim, descolar minha imagem da banda devido ao sucesso do disco. E tipo, você saiu do Manimal, na saída você já preparou o disco e lançou, foi meio que na sequência, né? Foi exatamente assim, eu saí da banda e lancei o disco, foi praticamente ao mesmo tempo. E quando você sai de uma estrutura, com escritório, produtor, uma equipe gigante e tal, e de repente o escritório era eu, comigo mesmo, eu me vendia, eu que tinha que ensaiar, eu que tinha que marcar as coisas, assim, eu comecei a ver o outro lado da produção. Foi bem chocante no primeiro momento. Eu sabia que, assim, eu já acompanhava as coisas de produção da banda, mas sempre tinha mais pessoas para fazer a mesma coisa, sabe? Ou para delegar e tal. Quando eu saí da banda, você meio que... Opa, foi uma carreira solo geral, assim. Não saí do escritório, entrei em outro, nem nada disso. Foi tipo, sair de um escritório para ficar sozinho e começar tudo de novo. E a felicidade foi que o disco foi muito bem aceito e vendeu muito. E eu comecei a fazer muito show e rapidamente tive que montar a minha equipe, né, nesse caminhar aí de produtor, de vendedor de show e tal, montar meu mini escritório para conseguir gerir esse acontecimento que eu não estava esperando, assim, de crescer tão rápido em um ano. E aí, nessa andança, o Amaro, a gente tá falando aqui de carreira solo, de Manimal, de música brasileira, mas você é um cara que foi para os Estados Unidos, você simplesmente fez uma banda com o produtor do Soundgarden, produtor do Nirvana, o Jack Endino, gravou com ele no estúdio dele, teve produção dele e ele na banda também, e é bem interessante essa tua trajetória. Conta um pouco dessa história, como é que foi isso, essa experiência de ir pra fora e gravar com esse cara? Isso é muito doido, porque assim, essa coisa dessa faceta musical variada que eu tenho, vem do meu pai, né? Meu pai foi um dos primeiros DJs do Espírito Santo na década de 70, e eu me lembro, criança, assim, os discos, né, todos os vinis ficavam guardados no meu quarto, que era o que eu dividia com meu irmão, com o Alexandre. Ficavam lá e o toca-disco ficava também no quarto. Então, meu pai, todo dia de manhã, ele acordava a gente com algum tipo de música diferente. Então, eu acordava com Jimi Hendrix num dia, Luiz Gonzaga no outro, Bob Marley no outro, Iron Maiden no outro, e Gerival Lacerda, e Roberto Carlos, e por aí vai. Então eu comecei a gostar de música pela música e entender as estéticas da música, né? Dito isso, né, eu sempre fui inquieto nas composições. O Manimal também sofria um pouco disso, de ter, uma vez uma gravadora, um diretor virou pra gente e falou assim: puxa, mas tá, vocês têm Congo em todas as músicas, mas não tem uma unidade, não é uma banda só de rock, não é uma banda só de reggae, não é uma banda só de... Porque não é mesmo, assim, a gente é essa doideira aí, mistura forró, rock e música eletrônica, e a gente permeia tudo isso com a cultura popular do Espírito Santo. Essa é a cara da banda, assim, não é uma banda de rock, nem uma banda de reggae, e nem uma banda de qualquer coisa que você puder rotular. Nós fazemos rock congo, e o rock congo é isso aí. Então, assim, a minha escola de casa, né, já influenciava diretamente na composição. Quando eu saí e fiz o coletivo Um Disco Voz e Violão, todo mundo esperava que o segundo disco, que foi o Moborama, fosse um disco voz e violão, ou que eu fizesse um coletivo 2, que ficou muita música de fora do primeiro disco e tal. E aí o segundo disco é um disco totalmente pop, né, com pop tradicional, baixo, guitarra, bateria, teclado e tal, essas coisas, os temas e tudo mais. E aí eu gravei um terceiro disco com um DJ, né, é um DJ guitarra e percussão, chamado Delicidade. E quando eu estava gravando esse disco, eu pensei assim, eu podia gravar fora do Brasil, né? Pegar um estúdio fora, fazer, tipo antigamente, one take, todo mundo gravando junto, né? Fazer esse retrato da interpretação, né, de todas as músicas ao mesmo tempo e tal. E aí comecei a pesquisar, né, onde podia fazer e tal. E um amigo meu, ele já tinha trabalhado com o Jack Endino e me sugeriu
E na hora eu falei assim, cara, Jack and Jill eu não vou ter dinheiro para fazer, eu não vou ter, tipo, é sonho, né? Mas já que você me deu o e-mail, manda lá pro cara, vê se o cara topa, etc. Beleza, aí o Jack respondeu que topou, a gente, né, começou a conversar sobre alguns valores, conseguimos chegar num acordo legal de grana. Só que assim, o acordo legal de grana varia só para mim e esse brother meu, né, que é guitarrista e tocava comigo nas turnês também, pra gente ir pra Seattle e tal, gravar com ele lá. Aí eu falei com ele, cara, eu preciso de uma banda, assim, preciso de pelo menos mais 2 pessoas, né, um baixista e um baterista pra compor essa banda e fazer a gravação do jeito que eu quero fazer, né, porque eu não ia ter grana pra fazer uma gravação tradicional, tipo, gravar a bateria primeiro, depois gravar o baixo, tinha que ser meio que enxutinho, tipo Beatles início de carreira, junta todo mundo no estúdio e vamos um atrás da outra e acabou. Aí foi aí que ele falou, cara, não, é o seguinte, baterista tem o Barrett Martin, que é um cara que eu chamo ele pra todos, é meu amigo, vizinho aqui e tal, e vou te passar o perfil dele pra você dar uma olhada. E aí o Barrett já tinha tocado com Deus e o Mundo, tipo R.E.M., ele tocou no Screaming Trees, que é uma banda também grunge que fez um sucesso, lá tem um hit nos anos 90, tocou com R.E.M., tocou com Queen of Stone Age, tocou com um monte de gente. Eu falei, cara, esse cara, lógico que eu vou topar pra ele que era gravar no meu disco. E o Jack falou, não, e baixista, se não for nada muito difícil, eu gravo baixo. Nessa hora, o projeto virou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou ir pra Seattle, tocar, gravar com o produtor do Nirvana, assim, toda uma geração grunge ali, né, indie e grunge dos anos 80, 90. Vou estar lá, com batera também, totalmente estética americana e tal. Falei, vou fazer o disco do meu sonho, vou gravar um disco todo de rock em inglês, né, compor todo em inglês e vou realizar isso, assim, botei na minha cabeça que eu ia fazer isso e acabou. Fiz as demos e mandei pro Jack. Quando eu cheguei em Seattle, lá foi uma coisa que o Jack falou assim, pô, vou te falar um negócio. Quando o Ricardo me mandou, assim, foi falar de você, eu perguntei uma referência do som pra ele. E ele me falou assim, o som do Amaro é tipo um Jack Johnson, assim, com uma guitarrinha. Pô, quando eu abri a demo aqui, era... Aí, não tinha nada a ver. Eu falei, não, mas é porque mudou. Mudou. O Jack Johnson, eu acho que comprou um jet ski aí, tá meio voado na parada. E, enfim, a gente tinha uma semana, né, pra gravar, se conhecer, ensaiar as músicas, gravar, mixar e masterizar o disco. Eu cheguei numa quinta-feira em Seattle. Na sexta, eu comprei uma guitarra lá, né? E a gente ensaiou sexta, sábado, domingos a gente começou as gravações. E no outro sábado eu já estava voltando para o Brasil com a master do disco. Tudo isso documentado, né? Tem um documentário que está no YouTube. E no meio desse caminho, eu falei assim, cara, não tem sentido fazer um disco com o meu nome assim, em inglês, porque eu tô me sentindo como uma banda mesmo, porque todo mundo começou a participar muito, né, do processo de criação, de tudo. Aí o Jack falou, não, vamos fazer uma banda. Então vamos fazer uma banda. Aí o nome Seven Kinds of Monkeys surgiu, porque nesse período, ainda um dos dias, né, dessa semana, o Jack não ia poder trabalhar no estúdio, porque ele era um dos homenageados a uma big exposição sobre o grunge em Seattle. E aí levou a gente lá para a exposição. Aí na exposição tava um monte de gente, inclusive o Chris Novoselic, que é o baixista do Nirvana, ele que foi o orador lá, falou, pá. E aí nesse Comes e Bebes lá de Seattle, uma menina de uma rádio lá de Seattle virou pra gente, nossa, vocês estão com o Jack falou bem de vocês e tal. Inclusive isso era uma constância que o guitarrista Soundgarden, o King Hill, também encontrou com a gente num hall lá, falou, vocês são os brasileiros que estão com o Jack? Nossa, ele falou muito bom do som de vocês, cara, que massa. Então eu comecei a ouvir assim, elogios de gente que eu sempre admirei no corredor via Jack and Jill. O Jack tava falando bem da gente para todo mundo lá, isso foi bem legal. E no meio dessa história veio uma mulher da rádio, né, falou da gente e tal. Ele falou, sabe uma coisa que eu adoro no Brasil? Eu adoro as bananas, porque vocês têm
acho que 5 tipos, 9 tipos de banana e tal, e aqui nos Estados Unidos só tem uma e é ruim, né? E o diretor, um dos diretores do documentário, ele estava junto, né, nessa roda de conversa, e ele falou, não, e não temos só 9 tipos de banana, nós temos 72 tipos de macaco. Que papo de maluco, cara. Um fala que tem 7, não sei quantas bananas, outro 72. Bicho, quanta informação assim do nada que pintou numa roda. Aí falou, não, cara, eu vou te explicar, porque eu faço publicidade, eu fui trabalhar numa parte da Ásia lá, não sei se na Tailândia, algum lugar desse, e tinha um cara que era tão fissurado em macaco, e quando ele descobriu que eu era brasileiro, ele pirou, porque falou que lá só tinha 2, 3 tipos de macaco, e no Brasil tinha 72 tipos de macaco, e ele acordou o cara no meio da madrugada para mostrar um macaco da Tailândia. O cara era louco, o macaco, ele guardou essa informação, 72. E aí eu falei, cara, tá aí o nome da banda, 72 Kinds of Monkeys. Aí eu virei pro Jack e falei, Jack, pô, 72 não dá. Aí ele falou, bota 7 Kinds of Monkeys. E aí virou né, esse nome. E depois a galera do documentário pegou um voo para Los Angeles e eles ligaram lá de Los Angeles. Falaram, cara, mano, você não acredita, a gente encontrou com uma galera, né, no avião, que é arqueólogo e tal, e eles falaram que as matizes primatas do homem são 7. Então são 7 tipos de macacos que formam o Homo sapiens. E aí pronto. Aí falei, então esse é o nome mesmo da banda. E aí virou 7 Kinds of Monkeys. O CD a gente lançou, apesar de a gente gravei isso em 2011, mas só lancei em 2013, né, com essa galera, o Jack Barrett, o Ricardo Mendes e eu. Essa banda que se nunca fez um show ao vivo, mas que já meio que rodamos já o mundo inteiro já na parte tanto de críticas musicais como de plays, assim, eu que acompanho as coisas no Spotify, assim, tem gente do mundo inteiro que ouve, é bem bacana. E como é que é o Jack como produtor, Amaro? Ele é um cara muito metódico, fica muito criterioso com o artista para executar a ideia dele, ou deixa uma abertura para o artista criar, enfim, contribuir também no processo? Como é que é ele? Olha, no meu caso ali, assim, a gente tinha que ser bem prático. Então, cada um no seu quadrado, assim. O Jack falou que ia pegar firme ali, né, na gravação, e aí ninguém meio que se metia na área dos outros, sabe? Pra coisa fluir, dava opinião. O Jack trabalhando, assim, ele é muito prático, assim. Foi a primeira pessoa que eu vi operando o Pro Tools, quase que uma extensão do corpo, assim. Tamanha velocidade que ele fazia os atalhos, as edições, os cortes e tal, e como ele abre o plugin, ele sabe o plugin que ele vai tirar o som. Ele é um cara que parece estar dentro da máquina quando ele está mexendo. Isso foi a primeira pessoa, assim, são poucas pessoas na vida que eu vi trabalhar nessa velocidade, de ser rápido na interação ali e fazer. Artisticamente, ele sabe muito o que quer. Assim, tipo, ele ouviu a demo, a gente bateu um papo de sons, assim, de guitarra principalmente. Aí a parte legal de você gravar nos Estados Unidos, assim, que tem aquele monte de amplificador para você escolher, aquele monte de... Aí ele já sabia certinho, não, vamos gravar com esse amp aqui, esse pedal que vai funcionar melhor e tal, vamos achar esse timbre, pererê, e foi, sabe? Então ele é prático, sabe muito o que quer e tem uma velocidade tremenda de edição e mixagem das coisas, assim. Claro que eu acho que se tivesse mais tempo, talvez ele arriscaria mais algumas coisas da mixagem e tal, mas a gente não tinha tempo. E o talento dele foi bem necessário para a coisa acontecer. Né? Mas ele é uma pessoa que é muito aberta às ideias, né? Ali, como estava todo mundo dando palpite em tudo, né? Cada um respeitando a sua área, mas ele é bem aberto e é um cara muito sagaz para ler o que você quer e traduzir rapidamente isso em som. E aí você termina esse trabalho com Jack and Gin, você lança o trabalho e volta
para tua carreira solo aqui no Brasil, cantando em português. Como é que é essa retomada? Quais os trabalhos que são lançados depois desse momento? E como é que tá hoje, né? Como é que você tá com o teu trabalho hoje? Aí, assim, nesse período, quando eu lancei do Jack, né, essa banda não chegou a fazer show. E depois do meu terceiro disco solo, eu fui convidado para tocar num casamento de um fã. E aí, beleza, toquei lá no casamento dele. Desse casamento tinha outro cara que era fã também e me chamou para outro casamento. Daqui a pouco me chamou para outro casamento e, de repente, as pessoas estavam me chamando para tocar em casamentos e eventos corporativos só porque era bom. O cara não sabia nenhuma música minha, nem nada, não tinha referência nenhuma, mas eu ouvi falar, bicho, que o show da Mara é muito bom. E aí eu criei uma banda para isso, para meio que não misturar as estações, né? E essa banda começou a ter uma demanda gigante e eu, por falta de tempo, parei de lançar as coisas autorais, né? Mas deu 2016, por aí, meados de 2016, eu parei e pensei, puxa, mas eu quero ficar tocando em casamento o resto da vida, assim. Eu falo para alguns amigos assim, cara, é o mundo perfeito, né? Começa na hora, acaba na hora, você recebe antes, sempre o som é bom, a luz é massa, tem um puta painel de LED que fica atrás, assim, as decorações são massa, tudo é bacana, as pessoas são dispostas a se divertir, então tipo, é um show fácil de você fazer nesse sentido. Mas por outro lado, assim, eu não passo ali um conceito que eu passo num show autoral, assim. Eu não conto uma história que eu posso fazer num show meu, assim, de gerar um tema e fazer, tipo o que eu fiz lá no Delicidade. Era um show todo baseado em ritmos brasileiros feitos por um DJ. E isso me tocou, eu falei, cara, eu preciso compor de novo, eu preciso, né, partir para minha carreira autoral de novo, né, eu não posso deixar parado tanto tempo, mas, por outro lado, eu tenho que começar a entender como é o mercado hoje, né? Como as coisas acontecem, como se monetiza isso. Eu voltei a ser o escritório de uma pessoa só, sabe? Ano passado eu fui fazer music business nos Estados Unidos, né? Para minha conclusão de curso, falei, cara, vou agora no lugar onde as pessoas botam método para tudo e são excelentes vendedores, que são os americanos. E quando eu voltei, falei, cara, 2019 é o ano que eu vou retomar toda a minha carreira autoral de novo e vou me reinventar para um novo momento, para um outro público, porque se você pensar que em 2011 foi a última coisa que eu lancei, assim, tem quase uma geração que não ouviu nada mesmo novo, né? Que não foi impactado com nada. Então, eu comecei a lançar agora, esse ano, 2019, lancei uma coletânea com as coisas que eu lancei pós-Mano Animal e estou lançando alguns singles ao longo do ano, né, e fazendo algumas ações na internet, né, meio que esquentando as turbinas para 2020, mas já colhendo alguns resultados, assim, de pessoas me convidando já para os shows autorais. É um movimento inverso do que aconteceu quando eu comecei a tocar nos casamentos. Legal. E Amaro, você está preparando uma turnê nova para lançar ainda esse ano, né? Fala um pouquinho desse projeto, de como é que você está imaginando, idealizando e quando é que efetivamente você pretende colocar na rua esse teu novo formato de show. Em outubro eu vou lançar a minha turnê nova, e aí vai ser o meu show mesmo oficial, né, que é chamado Fogo no Tambor, que é a próxima música que eu vou lançar, que é uma história engraçada, que foi um do shows do Noite Mano Animal, que eu tava esperando, o show tava encostado assim meio no palco, e o cara, né, perguntou quem ia tocar e tal, e no final das contas ele falou, pô, então hoje é Fogo no Tambor, e saiu batido. Pus na cabeça, fiz uma música pensando nesse tema, e é o nome do show também, que aí vai meio que esse show que é em outubro, para mim serve como um marco do início do show da carreira autoral esse de ontem. Por enquanto eu estou fazendo meio que o que eu comecei de laboratório ano passado, Noite Mano Animal e Hits Capixabas, eu continuo, ainda tem agenda deles,
mas o meu show real que é a partir do dia 8 de outubro. Legal. Amaro, foi um prazer enorme ter você com a gente nesse episódio. Amaro, que a gente tem a honra de ter conosco lá no Palco Digital, um baita músico com uma baita história, servindo de exemplo também para quem está começando, para quem já tem uma carreira. Acho que esse podcast mostra bem isso, né? Queria que você deixasse aí os teus contatos, as tuas redes sociais, como é que quem quer conhecer teu trabalho pode te achar. Deixa aí os teus endereços de redes sociais e afins, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho. Claro. Bem, redes sociais você vai me achar no Instagram, Real Amaro Lima, e nas demais redes é Amaro Lima, que aí você vai achar no YouTube, ou Spotify, Deezer e tal. Você pode digitar Amaro Lima, né? O Twitter também é Amaro Lima. Só o Instagram e o Face que é Real Amaro Lima. Toda quarta-feira eu faço uma live em casa, né? De voz e violão, bato papo com a galera. Hoje foi dia de live, né? Hoje, no dia que nós estamos gravando esse podcast, é uma quarta-feira, eu fiz essa live lá, sempre com uma interação, né? E estou aí, abertos para você do Brasil inteiro, você que é fã, como eu, do Palco Digital, né? Que está a fim de trocar uma ideia. Você pode digitar Manimal também, né? Se bem que hoje tem Manimal que é do Júnior, o nome, né? Isso já é outra história, mas o nome Manimal hoje pertence ao Júnior da Sandy, que é uma banda que é eletrônica e tal. E você vai ter que dar uma precisão onde tiver o tambor, é o que é o Manimal do Espírito Santo, e para ter essa diferença. Também o cara fala, poxa, o Manimal, o cara tá tocando com o Júnior agora, da Sandy? Não sou eu. É outra banda. E só para contextualizar para quem tá ouvindo, de repente não sabe, né? A marca Manimal agora pertence ao Júnior, mas foi registrada antes lá pelo Amaro, pelo irmão, pela galera do Espírito Santo, que depois de 10 anos, né, você precisa renovar a concessão do registro, e se você não faz isso, ela fica disponível, né? E aí nesse gargalo aí, como a banda não existia mais, enfim, né, o registro tá com o Júnior agora. Amaro, é isso, cara, mais uma vez, muito obrigado. Assim que você tiver com um show novo, com música nova, você sabe que você pode me mandar, e você tem espaço aberto aqui para isso, né? Então manda, vai ser um prazer. E mais uma vez, cara, muito obrigado. Acho que tenho certeza que o papo aqui, as tuas histórias, a tua experiência já tá dando um norte diferente para muita gente que tá fazendo música e pensando em música no Brasil, principalmente, né? A gente tem muito isso no teu espelho aí de relatos, né? Então, foi bem bacana. Brigadão. Eu agradeço mais uma vez o convite. Essa pessoa bacana que é você, Vinícius, que passando informação de qualidade, conteúdos bem interessantes. Eu sempre indico, né, para todos os amigos que estão meio perdidos assim, ou querendo aprender alguma coisa, fala, entre lá no Palco Digital, faz a diferença, né? Tem muito toque legal lá, então eu acho que é muito válido, e quando você me convidou para o podcast eu fiquei muito, muito feliz mesmo. A felicidade é nossa, com certeza. E olha, muito obrigado a você que acompanhou até agora esse podcast. Se você não é inscrito, não sei em qual plataforma você está ouvindo, pode ser no Spotify, pode ser na Apple, pode ser no Castbox, pode ser no YouTube, enfim, independente da plataforma, se inscreve para você poder assistir o próximo episódio, para receber o próximo episódio desse podcast que tem foco literalmente na sua carreira, em trazer algum conteúdo relevante para sua carreira. Fico por aqui, um abraço forte e eu te vejo no próximo episódio do podcast do Palco Digital. Um abraço e tchau, tchau.